Seja muito bem-vinda a mais uma série aqui dos nossos devocionais. E essa semana a gente vai estudar o convite que Jesus faz às nossas vidas através de algumas parábolas que ele contou. Essa série aqui vai ter 4 episódios, tá? E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai estudar a parábola do semeador. E o tema do nosso estudo hoje é como é que a gente faz para ter um coração frutífero. A leitura de hoje, ela ficou lá em Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9 e também do 18 ao 23, tá? Antes de continuar aqui o nosso conteúdo, quero te lembrar de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de compartilhar ele com as suas amigas para abençoar a vida delas também. Bom, a nossa parábola é um pouco maior, né, o nosso texto, eu não vou ler ele aqui todo, mas eu vou mencionando alguns versículos à medida que eu for conversando com você. E essa parábola do semeador, Jesus ele contou para explicar os tipos de coração, os tipos de solo que recebem a palavra. Então vamos lá, o semeador pode ser o próprio Jesus, o Espírito Santo, que é quem coloca a semente no nosso coração, ou alguém que sai pregando a palavra de Deus. Esse semeador, ele espalha a semente por um lugar bem vasto, por onde ele passa, e essa semente cai em vários tipos de solo. Os solos representam o nosso coração. Pri, onde é que está tudo isso? Está lá, do versículo 18 ao 23, Jesus ele vai explicar o que é que significa, tá, a parábola. E aí, além de falar sobre isso, ele explica o significado de cada solo. Então, a gente tem aqui 4 solos, tá? A gente tem o solo que foi à beira do caminho, o solo rochoso, o solo que contém espinhos e o solo que é frutífero. Eu vou ler aqui esse finalzinho, tá? Do versículo 18 a 23, só para você entender o que significa a parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E esse solo à beira do caminho, gente, ele era duro, porque naquela época as plantações elas não tinham cercas, não eram lugares separados como é o de hoje. Existiam caminhos entre a plantação. E aí esses caminhos, por serem pisoteados, eles deixavam aquele solo compactado, endurecido. Então, assim, é esse coração. Ele é um coração duro, fechado para a palavra de Deus. Ela não encontra aonde penetrar. E por que esse coração é duro, Pri? Porque ele foi magoado e porque ele está cheio das mentiras. E aí Satanás, ele vem e pega aquela semente que caiu em cima desse solo e não deixa nela penetrar, tá? O próximo tipo de solo que ele fala é o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse solo, ele aparentemente é bom, mas por baixo dele existem rochas. Existe uma camada de rocha. A semente, ela não consegue penetrar mais fundo, ou seja, a palavra de Deus, ela fica só ali no nível raso. Quando chegam as dificuldades, essa pessoa esquece de Deus. E muitas vezes não é Deus que nos abandona, somos nós que nos afastamos de Deus, porque nós somos cristãs superficiais. Lembra que eu sempre falo para você que você tem que ter profundidade no seu relacionamento com Deus? É para não acontecer isso, tá? O terceiro solo é aquele que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ela se torna infrutífera. Aqui é alguém que está muito distraído com as coisas desse mundo, com preocupações, com a saúde, com uma coisa, com outra, nunca tem tempo para Deus. Deus está sempre em último lugar. E essas preocupações com as questões da vida, em conseguir mais dinheiro, em ter uma vida confortável, e não tem problema, tá, em você querer isso. O problema é você colocar essas coisas acima da sua busca de Deus. Isso torna esse coração um solo cheio de espinhos e infrutífero. E aí, graças a Deus, a gente chega no último solo, finalmente, um solo que é bom, que ele diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra, ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, ele está falando aqui pra gente que o bom solo, ele vai produzir muito fruto, no lugar de produzir um fruto para um versículo, uma palavra que foi plantada, para cada semente que é plantada na vida dele, ele é abundante em produzir muitos frutos.
Então Deus, ele deseja plantar a semente da sua palavra no nosso coração. E essa semente, ela é regada pelo Espírito Santo. E ela é o que vai fazer com que o nosso coração produza o fruto certo, o fruto do caráter. São os frutos, as virtudes que o Espírito Santo deseja desenvolver em nós. O problema é que, como a gente viu na parábola, nem todos os corações estão prontos para receber a semente. A gente tem, como eu já falei para vocês, o solo endurecido, o solo rochoso ou pedregoso, que é aquele que não tem profundidade, a palavra, né, a árvore morre de fraqueza. E a gente tem o solo cheio de espinhos, que é a pessoa que está ali muito distraída, muito preocupada com outras coisas. E todos esses tipos de coração, ele tem o mesmo final. Eles não têm mudança de vida, são pessoas que elas não apresentam frutos. E o fato dessas pessoas não terem frutos denunciam que eles têm uma vida sem raiz profunda em Deus. É uma vida espiritual que está morna ou quase morrendo, ou já morreu. As suas emoções, as emoções dessa pessoa, elas são doentes, porque se a palavra não penetra, ela não instrui o coração. Consequentemente, os relacionamentos dessa pessoa vão sendo destruídos e ela passa a ter problemas em todas as áreas. Na profissão, nos relacionamentos, na amizade, na vida financeira. É uma pessoa que não cresce, a vida dela é como um deserto. E Pri, qual é a solução? Eu olhei para esses 3 tipos de solo e eu identifiquei que eu me encaixo em um deles. Ou eu sou a pessoa que está endurecida porque eu fui muito magoada, muito pisoteada, estou com meu orgulho ferido. Eu estou muito preocupada com as coisas do mundo, eu não tenho profundidade no meu relacionamento com Deus. A resposta está exatamente no 4º tipo de solo. Eu vou ler de novo para vocês o versículo 9 e o versículo 23, ele diz assim: outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. Então, como é que é esse coração que dá frutos? Aqui o versículo 23 fala pra gente de 3 passos práticos. Ele ouve a palavra com atenção. Por que Jesus usa o ouvir? Porque naquela época a Bíblia ainda estava sendo escrita, estava sendo formada. Então, você precisa ler a Bíblia diariamente e ler com atenção, meditando, entendendo aquilo que está ali. Que aí leva a gente para o 2º passo. Ele fala de compreender aquilo que foi lido. Então, o coração frutífero, ele entende, ele medita na palavra de Deus. E o 3º passo é que ele dá fruto, ele age. É uma pessoa que coloca em prática o que aprendeu. Então, a minha pergunta aqui para você, para a gente encerrar essa reflexão é: qual tipo de solo você tem sido? Existe algo que tem endurecido o seu coração? Uma mágoa, uma falta de perdão, uma palavra que alguém lançou sobre você e você tomou aquilo como verdade? Qual tem sido o pedregulho, a pedra que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Eu sempre penso que muitas vezes no nosso coração a gente está andando cheia de entulhos. E aí a fonte, que é o Espírito Santo que mora dentro de nós, ele não jorra porque está cheio de pedras tampando a fonte. O que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? É a preguiça, a procrastinação, é você ser muito ocupado e não ter tempo para estar com Deus? E a próxima pergunta que eu quero te fazer é: qual preocupação ou distração está sendo um espinho na sua vida que está te sufocando? Você acorda pensando naquele problema, dorme pensando naquele problema. E assim vai, e você nem resolve, nem entrega nas mãos de Deus para Ele resolver. E eu quero que você comente aqui embaixo qual é o tipo de solo que você deseja ser a partir de hoje, independente de como tem sido você, a sua vida até agora. Qual é a sua decisão a partir de hoje? O chamado, o convite de Jesus para você hoje é que você permita que o Espírito Santo are o seu coração. Arar é preparar o solo. É passar, sabe, aquelas garrazinhas, aquele suco ou aquela máquina que vai abrindo o solo, vai afofando, vai preparando, tá? Jesus, ele quer limpar o terreno do seu coração através da palavra. A questão agora é se você vai permitir que ele faça isso, sim ou não, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim qual é o tipo de solo que você decide ser a partir de hoje. E amanhã a gente volta com mais um episódio onde a gente vai falar sobre como que a gente faz para quebrar as prisões do nosso coração. Te espero amanhã.